Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs. É com muita alegria que a gente está aqui hoje, festejando inclusive as chuvas que por hora nos banham, né? Que é bênção, né, para o semiárido, né? A gente clama o ano inteiro por esse período, e é com muita alegria que a gente também o recebe. Assim como a vocês aqui, em mais uma noite de palestra pública, um reencontro, sempre afinados com as sintonias de amor, de perseverança, de trabalho, afinco, né, do bem maior. Que os benfeitores dessa casa, os trabalhadores amigos, né, as energias do nosso Mestre Jesus, Francisco de Assis, para os encarnados e os desencarnados que estão aqui neste momento, também aos lares de cada um, a quem também não pôde comparecer, e assim a gente segue. Eu sou Zizi Grazielli, e hoje nosso amigo e irmão Leonardo Farias mediará o tema Esté, a Rainha da Pérsia. Para a nossa prece inicial, convidamos o nosso irmão Joelson. Vamos fechar os nossos olhos nesses instantes, respirar lento e profundamente, sentindo o movimento que o corpo faz na inspiração e na expiração, observando o nosso corpo nesse processo de relaxamento, de autoencontro, para que possamos estar de fato e de direito aqui nesta noite, conectados com o presente momento, contemplando o presente momento, contemplando essa noite do mês de março de 2020, deste século, no Lar dos Idosos. Que possamos permanecer em profunda contemplação, em reverência, às vibrações que carinhosamente os Espíritos amigos prepararam. Um ambiente antibactericida, que facilmente nos cura e que dificilmente adoecemos estando neles. A nossa gratidão por toda essa contemplação, pela contemplação do nosso corpo que aqui nos trouxe, que aqui permanece, abrigando o nosso espírito nesse processo de reencarnação. E queremos te pedir, Deus nosso Pai, de amor e bondade infinita, que nesta noite, onde a presença da personagem Esté em muitos corações ficará imortalizada, que possamos receber, sentir e aproveitar os ensinamentos, as vibrações, as energias e o amparo da espiritualidade maior que trabalha nessa casa. Rogamos ainda a Jesus, o nosso guia e modelo, que nesta noite Ele permita que os seus espíritos protetores nossos, protetores desta casa, impregnem em doces vibrações de paz cada um de nós que aqui nos encontramos. Que o reencontro do nosso ser receba tão fraterno sentimento, tão profunda energia, para que possamos nos concentrar, assimilar, acomodar e, acima de tudo, exteriorizar, após essa palestra, nos dias que virão, o Evangelho vivido em nossas vidas. Que Maria de Nazaré, irmão Joaquim,
possa nos impregnar com o psiquismo divino, com o hálito divino, permeando todo esse ambiente, protegendo-nos contra as investidas das trevas, como diz lá em Efésios, contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Que o capacete da fé e a armadura do cristão permaneçam impregnando-nos e nos envolvendo. Fique conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. No Evangelho de Mateus, em consonância, na tentativa de harmonizar com o tema de hoje, eu escolhi a mulher cananeia. E não foi uma simples escolha, era algo que eu já não devia há um tempo reler com outros olhos essa passagem, essa narrativa. Vou compartilhar com vocês um trechinho. A cura da filha de uma mulher cananeia. Jesus, partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e de Sidônia. E eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada lhe respondeu. Então, os seus discípulos lhe chegaram a ele e pediram: Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel, da casa de Israel. Mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele e pôs-se a rogar: Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder: Não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu: Isso é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Essa narrativa de Mateus, em princípio, acho que a primeira vez que eu li, eu era adolescente e nenhuma explicação familiar havia passou batido. E relendo ela, depois já de conhecer esse espiritismo, de estudar só um pouquinho, eu ainda fiquei surpresa com a fala de Jesus. Igual muitas outras pessoas que, como eu, talvez tenham 16 anos, 34 anos, e foram criados em uma sociedade em que a gente só exalta as falas doces e acolhedoras de Jesus. Talvez a gente faça como eu no adolescente, que a gente deixa para lá as falas que a gente não compreende bem. E eu fiquei novamente surpresa por isso. Para mim, uma pessoa que ainda envolvida em sentimentos terrenos, foi uma fala meio ríspida, né, para uma mulher que estava aparentemente sofrendo, estava ali procurando ajuda para sua filha. Isso é a princípio. Mas aí depois, quando a gente se debruça um pouquinho, né, depois de algumas leituras e depois de algumas percepções, a gente percebe que Jesus, naquele momento, não é um espírito como eu,
de coração e eles ainda não estavam preparados. A outra fala, que é uma comparação simples, também inofensiva, né, com os cachorrinhos. A questão do pão era só uma questão de prioridade, não é uma questão de hierarquia, não é uma questão que Jesus estava pormenorizando as pessoas e o povo, mas é uma questão de prioridade ali naquele momento de fala. Isso tudo é tapete para o que vai acontecer com a mulher, que é o que vem enobrecê-la, que é o que vem torná-la especial naquele momento. Porque naquele momento ela despendeu de humildade, sabendo da condição dela, ela despendeu de perseverança no seu objetivo, de mãe também, que pais e mães aqui também vão se sentir contemplados, né, na situação dela. Quem é o pai, quem é a mãe, que talvez em outros credos despoja do seu credo pelo filho, de suas crenças para outras crenças. E acima de tudo, ela mostrou fé, como Jesus disse. E aí, a sua cura, a cura da filha, foi alcançada, mas somente porque talvez era uma provação para ela passar por tudo isso. E que Jesus, acima de nós, tem muito amor, compaixão. Talvez a cena que mais se assemelhe, Léo, a isso é eu chegar na casa de um amigo, de uma amiga que seja pai ou mãe, e ver ele repreendendo o filho. Eu nunca havia visto falar daquela maneira, mas por ser pai, por ser mãe, talvez esteja naquele momento mais apropriado de dirigir a fala ao filho, de corrigir, de mostrar amor, não só com sim, às vezes com não. A mulher, por sua fé, por sua confiança, obteve essa cura. E é assim, com essa fala que me tocou o coração, dessa passagem do Evangelho de Mateus, que eu passo a palavra para Leonardo. Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos à nossa casa. E que Jesus nos abençoe. Nós, já desde o ano passado, dedicamos o mês de março, por ser o dia do mês do Dia Internacional da Mulher, a trazer nas nossas palestras uma singela homenagem a personagens femininas da Bíblia. E, como não seria diferente, aqui estamos para dar a nossa contribuição. O ano passado nós trouxemos Miriam, a irmã de Moisés e Arão, e esse ano decidimos trazer Esther. Como diz Zizi, do mesmo jeito que a mulher cananeia a tocou, há algum tempo que nós somos tocados pela história de Esther, por uma série de aspectos que ela sempre nos representou e representa até hoje. Um aspecto interessante do estudo da história é a tentativa exatamente de encontrar nos textos míticos e religiosos certos elementos que justificariam a realização de certas práticas e comportamentos, quando essas práticas e comportamentos identificam um povo em si. Ao ver ou ouvir falar daquela narrativa, ela não seria confundida com outro povo. Então nós podemos dizer que esses povos assim o criaram. Então, nesse sentido, por exemplo, uma das práticas que mais identifica o povo hebreu, que ainda não era o povo judeu, era o seu processo de aliança. A aliança estabelecida entre Abraão e Deus, ou no caso Deus hebreu, como era conhecido Yahvé, é entender exatamente a constituição desse povo como tendo sido realizada a partir de um pacto.
e esse pacto estabeleceu essa aliança. Então, o pacto adivinha do fato de que os homens dedicariam a vida a um Deus monoteísta, abandonando inclusive a idolatria de diversos deuses praticados pelos antepassados de Abraão, naquela época ainda Abrão, e em troca eles receberiam as graças desse mesmo Deus, sendo abençoados e muitas vezes protegidos contra aqueles que viriam de todas as formas possíveis persegui-los, amaldiçoá-los, enfim. Então é difícil imaginarmos como é que um povo, que por tantas vezes se tornou escravo, cativo de tantas nações, ainda pôde permanecer enquanto povo. Pois o povo judeu, no caso o povo hebreu, é um povo que mesmo sofrido e desprezado por outras nações, e até hoje, no caso da própria malhação dos Judas, é um exemplo disso, manteve a certeza que aquele Deus mantinha-lhe uma aliança. E que, apesar dos erros que cometeram, esse mesmo Deus estava sempre disposto a perdoá-los e retomar essa aliança. E o livro de Esther é exatamente uma amostra disso. Deus, em sua infinita misericórdia, livra novamente todo o povo judeu de um massacre. Não queremos fazer aqui um estudo exegético, exaustivo, cansativo, mas seria importante. Nesse momento, nós realizaremos apenas uma análise crítica, uma análise exegética do sentido literal, mas existe uma expressão em alemão, quando eles querem analisar textos bíblicos, que ele diz, nesse momento vamos nos pegar ao contexto vital. O que a gente chamaria, em outras palavras, a essência daquilo que nós queremos trazer do texto à nossa reflexão. E o nosso olhar dessa noite estará exatamente na questão literária que nos é apresentada. Então, dessa forma, existem aspectos que são discutidos nesse texto, que inclusive acerca das polêmicas relacionadas sobre quem foi o autor do texto, as datas, as discussões acerca da canonicidade do livro, do próprio noção de ser um texto original. Bem, isso são questões que um grupo de estudo, uma análise mais detalhada responderia, mas que para a nossa noite de hoje, por motivos de reflexão, nós aqui não esgotaremos. Então vamos nos situar no que basicamente traz a história de Esther. Bem, o poderoso rei Xerxes governa o Império Persa. Naquele momento, um dos maiores impérios do mundo. E o qual, numa determinada... tudo começa, na verdade, mesmo sendo muito poderoso, ele é submetido a uma situação constrangedoríssima com a sua rainha. Ele está dando uma festa e os amigos do rei o convencem a chamar sua rainha para desfilar e pudesse assim o rei mostrar a beleza que era de longe famosa, a beleza de Vasti. A questão é que ela se recusa a atender um pedido de comparecimento da presença do rei. Existem várias narrativas por que dessa recusa, mas um dos pontos principais, e quem lê o texto, quem for ler o texto, vai dizer que Xerxes manda chamar sua rainha apenas com a coroa sobre a cabeça. O que muita gente interpreta que, na verdade, ela estava sendo convidada a desfilar nua, apenas com a coroa na cabeça, no meio de um jantar que já estava durando 180 dias, de muita bebedeira, de muita comida, e os homens completamente embriagados iriam ver essa mulher. Então ela disse, se eu for lá eu morro. Assim dizem os analistas. E a recusa dela estaria totalmente acertada em se recusar a ir a um local em que realmente sua vida, até mesmo sua integridade física, estaria em perigo devido ao estado alterado dos homens, já bastante acentuada por causa do consumo de bebidas. Mas independente desse momento das observações, há a recusa de uma rainha se apresentar diante do rei. Diante disso, Xerxes é convencido a decretar, dizendo que a rainha a partir de hoje não se apresentaria, mas em sua presença. Ela inclusive é retirada do reino
e abre-se a vaga de rainha. Abre-se e recebemos currículo. Literalmente, o que acontece é isso. Estamos agora recebendo currículo. Xerxes novamente é convencido de que ele agora convide as mais belas virgens do reino, em que cada virgem ele passaria uma noite com ela. Como ele não confiava mais em ninguém, essa virgem perecia no dia seguinte. E quando não era, literalmente, não interessava ao rei. O fato é que Esther, ele baixa o decreto de que a moça que mais o agradasse, se assim ela agradasse, ele a tornaria rainha. Mas naquele momento ele estava com o coração magoado, ele estava uma série de fatores que vinculariam a essa recusa da sua rainha. E na cidade de Suzã vivia um sujeito chamado Mardoqueu ou Mordecai, depende da tradução. Ele era da tribo de Benjamim. E ele possuía uma prima que, depois da morte dos pais de Radassa, como também é conhecida, ele passa a criá-la como uma filha. E ela, conhecida como Esther, ao ser criada com ele, está ali situada no meio das moças, que é levada ao palácio para agora fazer parte do grupo de virgens selecionadas. A grande fator é que assim que ela chega no palácio, ela agrada o Regai, que é o eunuco do palácio, responsável pelo harém do rei, e ao gostar dela, ele começa a favorecê-la. Primeiro, um tratamento de beleza, ele faz uma série de favores no sentido de levar ela comidas especiais, ele coloca ela no melhor local do harém, no sentido de dar visibilidade a ela. O fato é que Esther circula na alta roda devido a Regai gostar dela. E por orientação de Mordecai, ela sabiamente não revela que ela era judia. Naquele momento ela se apresenta como Esther, porque Radassa era o seu nome judeu e Esther era o seu nome, no caso, grego. E certo dia chegou a sua vez de se apresentar ao rei. Dentro das narrativas, você vai para o cinema, tem uma narrativa para essa noite, você vai para a novela da Record, tem uma outra narrativa, mas enfim é que ela passa uma noite com o rei. No cinema você vai ver ela lendo para o rei a noite toda, e ele se encanta com a leitura dela. Na novela da Record, ela encanta o rei pela sua inteligência, pela sua sagacidade, pela sua habilidade de ter uma boa conversa. Mas enfim, o rei se agradou muito de Esther, e ele começa a lhe favorecer mais do que qualquer outra, vindo por isso se tornar a rainha e tomar o lugar de Vashti. E aqui nós temos agora a rainha da Pérsia. Nós temos a mulher que passa a governar junto com Assuero o império, um dos maiores impérios que o mundo já viu, antes ainda paralelamente ao império dos romanos. O grande fator dessa história é que num certo dia, essa presença de Esther junto ao rei atrai Mardoqueu. O seu tio, de uma certa forma, circula próximo ao palácio. E num determinado dia, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real e ele ouve uma conspiração de 2 de seus oficiais que planejavam assassiná-lo. Mardoqueu não tardou a passar essa informação para a rainha Esther, que contou ao rei em nome de Mardoqueu, e uma vez que se descobriu que tudo era verdade, os 2 oficiais são executados, e aí vem um ponto importante. Tudo isso acaba registrado nos registros históricos, na presença do rei, e vamos guardar por enquanto essa informação. Então, após esses acontecimentos, entra um novo personagem, Haman, que depois, no caso da novela da Record, ele é um dos mentores dessa tentativa de assassinato. Mas Haman, ele, devido a uma série de acontecimentos, uma série de favores junto ao rei, ele se torna um dos seus oficiais mais importantes, ao ponto de ser um dos mais condecorados por ordem do rei. Um exemplo dessa condecoração é que todos deviam se curvar diante de Haman. E fator, todos se curvam, menos Mordecai. Mordecai é o único que se mantém sem se curvar. Claro que Haman não gosta muito dessa história, ele fica absolutamente irritado com Mordecai
e mais ainda quando ele sabe que ele é um judeu. O grande fator é que ele, ao conhecer que ele pertencia, aí é que aumenta mais a sua ira, porque o fator é, essa briga começa lá atrás, quando Abraão, casado com Sara, resolve ter um filho com Agar. Nasce Ismael e posteriormente nasce Isaac já com Sara. E Sara, enciumada, manda Abraão se livrar de Agar e de Ismael. O fato é que esses descendentes de Agar e Ismael vão se tornar os árabes. E os descendentes de Sara e Isaac vão se tornar o povo de Israel. E esse sentido de ter sido abandonado no deserto para morrer, só não morre porque Deus intervém, Yahvé intervém, criou uma certa ojeriza, criou uma certa ira, que quando, no caso, Ramã, que era descendente de Agar e Israel, fica sabendo que tem agora diante dele um descendente de Sara, ele diz, pronto, chegou o meu momento da vingança. Para a gente ver o que é tão sério até hoje, que essa briga ainda no Oriente Médio, muito entre israelitas e palestinos, tem no fundo essa história começada lá em Abraão. Para a gente perceber que muitas vezes um ódio estabelecido no coração não se resolve com um simples pedido de desculpas. Nós já estamos passando milênios por um ódio que é fomentado diariamente de um pelo outro. E não sossegarão, segundo eles, enquanto um deles não for totalmente exterminado da face da terra. Mas, nosso sentido é, quando Mardoqueu soube de que agora o seu povo ia ser completamente massacrado, ele rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Mardoqueu insistiu para que Esté intercedesse pelo seu povo junto ao rei, implorando misericórdia. O grande fator é que depois de Xerxes torná-lo rainha, a gente pode dizer que depois que ele teve a sua conquista, ele voltou ao seu cotidiano normal de rei e há muito tempo não chamava sua rainha diante de sua presença. E havia uma ordem muito clara: quem se apresentar diante do rei sem ser chamado é morte súbita. O sujeito seria executado, não importaria quem fosse. E ela tenta explicar isso a Mordecai. Olha, o rei não me chamou, eu não posso lá simplesmente bater na porta dele, entrar e explicar uma situação como essa. Seria executada na hora. Nesse momento, Mordecai diz uma coisa para ela que vai tocá-la profundamente. Ela diz, olha, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de uma outra parte para os judeus, porque lembrem-se da aliança. Deus prometeu livrar os judeus, não adianta. Quem estiver ameaçando, enfrentará Yahvé, segundo as narrativas de várias passagens do Antigo Testamento. Então ele está lembrando, olha, o livramento vai vir, o socorro vai vir. Mas você e a família do seu pai morrerão, porque o édito de Ramã alcança você. E não é porque você está no palácio que você está protegido. E ele diz, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe se justamente você não está aí na posição de rainha para esse acontecimento que está agora precisando de sua solução. Ela se sente tocada e ela responde a Mardoqueu convocando um grande jejum entre os judeus, no qual ela mesma participaria, e pediu que durante 3 dias ninguém comesse, ninguém bebesse nada, só orasse. E ela iria falar com o rei, mesmo sendo contra a lei e até ele sem ser chamada, deixando claro que se necessário fosse morrer, ela morreria. Então Esté articula uma ação política com a finalidade de persuadir o rei a favor do seu povo, e ela, de forma articulada e sábia, quer falar, mas ela perde a coragem porque ela está na frente principalmente de Ramã, que é um dos responsáveis. Então ela perde a coragem, então ela faz o seguinte, olha, eu vou fornecer eu diante do rei, já diante dele, porque, esqueci de dizer, para a pessoa não morrer, ele tinha que estender o cetro dele e a pessoa tocar. Então
significava dizer que o rei havia aceitado a presença da pessoa. Então ela disse: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um banquete, eu queria que você e Ramã viessem. E o rei, né, vai para esse banquete. Acontece o banquete, ele fica encantado. Ramã vai para casa feliz da vida, porque se achava, né, nas contemplações da rainha. E nessa noite, um fato importante acontece. Após o jantar, Xerxes tem insônia. O rei simplesmente não consegue dormir. Não tendo o que fazer, conseguir dormir, ele tem uma ideia. Traz aí um livro de registros do rei e lê aí as crônicas do meu reinado. Em determinada leitura, ele chega naquele fato de ler sobre a tentativa de assassinato em que Mordecai salvou sua vida. E o rei logo perguntou: que honra e reconhecimento Mordecai recebeu por isso? E alguém diz: olha, senhor, ele não recebeu nada, nenhum obrigado. Então, nesse momento, Ramã, que está virado com Mordecai, recebe uma ideia de construir uma forca para, no dia seguinte, enforcar Mordecai. E ele está no pátio organizando a montagem dessa forca, ao fato de que ele não aceitava o fato de Mordecai não se prostrar diante dele como todos se prostravam. O rei veio e manda chamar Ramã, que ele era seu importante oficial e de confiança. E assim que ele entra, o rei pergunta: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Ramã, achando que esse homem seria ele mesmo, descreve uma grande forma de honraria. Ironicamente, Ramã é obrigado, porque assim o rei manda, a executar aquela honraria com Mardoqueu. Ele volta para casa, sabendo que agora Mardoqueu está nas graças do rei, e como é que ele agora faz para executar seu plano de enforcar, né, Mordecai ou Mardoqueu. O grande fato é que tinha o segundo banquete. Então, no dia seguinte, Ramã novamente é convocada ao banquete da rainha Esther, e nesse banquete ela faz o seu famoso pedido de poupar a vida do seu povo. E Assuero pergunta: mas vem cá, quem é que está ameaçando você e seu povo? E ela declara: é Ramã. Ele é quem é o grande inimigo do meu povo e me ameaça. Ramã, ao perceber isso, se prostra diante da rainha para lhe pedir perdão. Assuero, ao ver isso, vê exatamente de que Ramã está tentando literalmente assediar a sua rainha. E ele não aceita e manda executar Ramã. E aqui, teoricamente, nós temos o fim do conto. Como o nosso propósito é o giro da sabedoria, vamos entender um pouco qual é a importância de Esther para nós, como esse símbolo de uma personagem que não entrou apenas para a história do povo hebreu, judeu, como, ao ponto de ter um livro com seu próprio nome, mas como essa mulher foi importante até mesmo para o próprio Jesus, no sentido de que ela vai fazer parte da descendência que vai chegar até Jesus. Então, uma jovem judia, Esther, ela é introduzida no harém real. Graças à sua beleza, ela conquista os favores do rei e se torna uma rainha. Alguns vão colocar a beleza, outros vão colocar a inteligência, a sagacidade, outros vão colocar a sedução da sua leitura para o rei. Enfim, ela está lá agora. A insistência nesse momento do seu velho primo e pai adotivo Mordecai intervém junto a ela de salvar os seus irmãos, né, de etnia, ameaçados agora do extermínio pelo poderoso grão-vizir e inimigo ferrenho dos judeus, que é Ramã, nos coloca a ideia novamente de um ciclo começado, como eu disse, em Abraão, em que muitas vezes esse ciclo vai ser interrompido pelas personagens femininas, que no caso Esther representa a lembrança da aliança. Então o rei manda executar Ramã e nomeia Mordecai agora para o grão-vizir. Então nós temos agora um rei, que é Xerxes, e temos no alto escalão 2 judeus, que no caso vai ser Esther e Mordecai, que vão ser responsáveis inclusive para dar início a um processo que vai chegar à reconstrução de Jerusalém e do seu templo.
que quando a gente vai para dentro, por exemplo, da própria história de Jesus, mesmo Belém e Nazaré estarem situadas nessa importância, o fato de Jerusalém se tornar depois uma das cidades mais sagradas para o cristianismo, mostra a importância da existência, da continuidade da existência desses pontos, que a gente pode dizer físicos, na manutenção da história que vai mudar a história da humanidade, que é quando traz e possibilita a presença de Jesus entre nós. Então, ela permite aos judeus que se organizem, desde o momento em que ela sabe do eto e não tem como mais voltar, porque é uma ordem do rei assinada com o seu selo, e a única forma de se contrapor essa lei é autorizar uma nova lei, em que, já que os judeus iam ser executados, era permitido agora a eles a se defenderem com todas as armas possíveis contra os seus inimigos. E Xerxes ainda vai além, e os inimigos que eles matassem, eles poderiam ficar com tudo deles. O grande fator é que realmente eles se defendem. Inclusive uma das críticas ao texto é essa violência gratuita, mas quando a gente vai para dentro da história, principalmente pós-êxodo, êxodo e pós-êxodo, nós vamos ver que os fatores das guerras, em que Deus ajuda os hebreus a vencerem suas guerras, está vinculado ainda nessa leitura da aliança. Mas é comum entre os comentadores o destaque de que tudo isso é apenas uma prova da própria presença de Esther no reino, das suas falas, da forma como Mordecai funciona como uma espécie de trombeta ou de uma espécie de voz de consciência a Esther, de lembrar, olha, você está num papel importante, você tem o poder suficiente de intervir nessa história, do que a gente chamaria da ação da providência divina. Então, muitos, inclusive, leem o livro de Esther como um grande livro de fé, coragem, porém, ação. Então, é a fé e a coragem sendo executadas a partir de uma ação fundante, porém, não uma ação qualquer, porque lembrem-se, houve a articulação da nova ordem de poder se defender, houve a participação de Mordecai, agora como grão-vizir, e a temática da providência diz respeito exatamente às coincidências que ocorrem durante a narrativa, os quais, na visão de Israel, dizem respeito ao Senhor agindo. Então, o tempo inteiro na história é como se Yahvé fosse alguém que, ao ver algo acontecendo, ele vai intervindo de acordo para levar a história para um determinado ponto. O curioso, e talvez o grande propósito dessa história toda, é que muitos ligam a importância da própria insônia do rei como uma ação divina, porque justamente é nessa insônia que Mardoqueu entra na história. Eles vão dizer que isso foi tão importante e tão importante quanto Yahvé ter agido no momento do abrir das águas para o Mar Vermelho. Eles colocam na mesma intensidade de ação, de que a insônia do rei é correspondente ao Mar Vermelho se abrindo no meio, para o salvamento daquele povo. E também o livro de Esther é colocado como um dos que vão narrar a origem de um dos mais sagrados feriados judeus, que é o do Purim. Purim, porque a palavra viria de pur, que pur eram os dados que existiam na época em que se lançava a sorte, mas ao mesmo tempo essa sorte era lançada como uma espécie de adivinhação. E é justamente esses dados que Ramã vai se utilizar para escolher a data do massacre dos judeus. Como houve o livramento, a palavra pur virou Purim, e até hoje os judeus comemoram o famoso feriado ou a festa de Purim, que inclusive é uma das mais, a gente pode dizer assim, uma das mais animadas pelo nível de intensidade de comemoração que é dada a essa festa. Então, Purim, esse Purim ou Puru representa o destino que agora está não nas mãos de Ramã, mas nas mãos de Deus e não de outrem. Nem mesmo Ramã, que buscou na sorte o dia em que a destruição dos judeus aconteceria,
vai ser forte o suficiente de não poder ver essa destruição literalmente frustrada. Um outro destaque está relacionado à presença ou à preservação da vida dos judeus na forma em que a rainha ela coloca para o rei. Quem um dia se prestar a ler o texto, mas a gente vai puxar alguns pontos aqui, percebe que os destaques dos versículos que colocam o seu pedido, a forma como ela faz o seu pedido, também transformam o livro de Esther em fé, coragem, ação, porém humildade. Ela é considerada um dos maiores símbolos da humildade para o aprendizado de um povo de como se portar diante do inimigo. Em vez de enfrentá-lo, ser humilde. E aí ela diz que seu pedido é inteiramente condicionado ao rei, com o uso de uma série de sis em suas frases. Inclusive, em uma de suas frases condicionais, Esther apela para a justiça do próprio Xerxes. E se ele considerar justo, é assim que é dita a frase dela. Se o rei considerar justo, haja de tal forma. Então, é certo que o próprio rei tinha seu conceito de justiça. E sabiamente, o Esther consegue criar a ponte de seu princípio de justiça com o do rei, sem a necessidade de um diálogo religioso, mas usando valores comuns. A diferença de valores do rei e do próprio judeus na história mostra também o momento em que o decreto, como nós dissemos, de que os judeus poderiam se proteger, é dado a eles ficar com tudo dos seus inimigos, e eles abrem mão desse processo para a ideia de que o mais importante é o salvamento, não digamos assim, o ouro que viria disso. Então, ela diz no seu discurso, para a gente analisar: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é meu pedido e meu desejo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos, que é aquela história, escravos eles já estavam acostumados. Várias vezes eles foram tomados como cativos, então ela diz: se nós fôssemos vendidos como escravos, eu teria ficado em silêncio, porque já estava no nosso destino mesmo, a gente já sabia que isso era o comum da nossa vida. Pois nenhuma aflição como essa justificaria vir aqui e perturbar o rei. Se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, e se considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas de Ramã, filho da Agagita Emadatta. Escreveu para os que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição de minha própria família? O que percebemos nesses trechos é que mesmo diante de um princípio relacionado à preservação da vida, e neste caso a do seu povo, Esther compreende os trâmites legais que existem dentro do império. Ela sabe que um edito do rei havia sido feito. Ele não poderia simplesmente deixar de desaparecer. Ela diz: eu entendo a questão legal, eu só estou pedindo uma nova posição daquele que tem o poder de tomar essas decisões. Ela não é desrespeitosa em virtude de sua convicção. Muito pelo contrário, extremamente respeitosa, e esse é um outro princípio e valor notado na sua personagem. Ela segue o protocolo instituído, respeita as instituições e não necessita anunciar sua fé para o rei ou justificar seu pedido. O fundamental em tudo isso é que em nenhum momento ela usa um argumento religioso. Ela tem uma atitude que nos chama muito a atenção, porque o livro de Esther é visto como, digamos, a ideia de que um coração soberbo precede a queda. O humilde
precede a glória. O livro de Esther é o segundo livro na Bíblia em que o nome de Deus não é evocado uma única vez. Não há uma única linha em que o nome de Deus aparece. Porém, é como se nós percebêssemos, mesmo assistindo um filme, de que há por trás um diretor, dirigindo o filme, dando os pontos principais da fala de seus personagens. Acima de tudo, nós percebemos, na história de Esther, a real ação da providência divina, no momento de continuar dando aquilo que ela se prontificava a dar desde o início, em aliança, a sua proteção, a sua graça, mas acima de tudo, a sua vitória. Não de forma fácil, não de forma mágica, de um estalar de dedos. Mas o ponto principal da presença de Esther nessa história é que vai mostrar exatamente como no momento em de agir, a gente pode dizer assim, ela age com calma, ela age com discernimento, mas em todo momento ela age sabendo do suporte que ela tem por estabelecer ou por ter sido estabelecido antes dela uma aliança para com Deus. Uma das coisas que mais nós percebemos nas falas atuais da nossa sociedade é o quanto a sociedade estaria um caos, em todos os seus aspectos, econômico, cultural, moral, enfim. Mas o que mais nós vemos hoje, principalmente uma crise, é no sentido do regresso, do regredir, dos direitos, até mesmo humanos, referente às mulheres. Nunca, talvez, tivemos tantas notícias de feminicídios, de violência contra as mulheres, de retirada de seus direitos, de uma série de fatores que parece causar uma verdadeira desesperança. Porém, o que nós vemos, e principalmente fazendo essa analogia, é que as novas Estés, vamos usar assim, estão aí. Na nossa opinião, uma Malala da vida, uma Greta Thunberg da vida, são as novas Estés que agora não rainhas de um império, mas tendo nas suas posições extremamente humildes, extremamente sinceras, a ação novamente de Deus, mostrando a ação, ou como ainda, e aí eu posso usar essa expressão, como ainda a mulher consegue salvar o mundo. Porque, infelizmente, os homens, a que muitas vezes é atribuído o direito de ter o poder, estão fazendo exatamente o contrário. E são elas, as mulheres, que novamente têm que salvar todo um povo de um massacre, de um inimigo, muitas vezes, intitulado das mais diversas formas, mas que hoje, acima de tudo, mostra uma espécie de perdição de sentido de viver, de saber onde estar, de encontrar a si mesmo. Esther, para nós hoje, é não só o símbolo de uma rainha de um império, mas acima de tudo, antes de sua coroa, ela já o era. Ela já era Esther. O fato de ter uma coroa deu apenas a ela o abrir de portas, como ela abre a porta do rei. Como ela abre, ao abrir a porta do rei, ter condições de fazer sabiamente acontecer a evocação do seu desejo e a ação. Ela poderia ter falado naquele primeiro encontro, na frente de todos, humilhado Ramã da pior forma possível, mas ela recua e oferece 2 jantares. E o rei, embevecido pela ação da rainha, de agradá-lo, digamos, de forma carinhosa, no sentido dos jantares, ele se abre e diz: o que me pedires, eu te darei. Se me pedires metade do meu reino, assim eu te darei. E ela diz: não quero metade do seu reino, eu só quero a vida, a liberdade e o fator de poder continuar a existir. Então, essa semana começamos o mês de março. Amanhã comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Que não seja apenas um dar de rosas, como muitas vezes muita gente acha,
que as mulheres amanhã devem merecer rosas, devem merecer cartõezinhos, comemorando o seu Dia Internacional. Na verdade, hoje, mais do que nunca, como nós estamos vendo desde o ano passado para cá, é que toda vez que Deus quer se fazer sabedoria, é às mulheres a quem Ele recorre. É através da fala delas que Ele cria sabedoria. É através da boca delas que Ele se faz ouvir. Porque aqueles que deveriam ser os seus instrumentos estão se calando. E Jesus disse: se vossos filhos e vossas filhas se calarem, as pedras falarão. Mas antes das pedras falarem, as mulheres estão falando. O grande problema é se nós estamos dando ouvidos. Como eu disse, a Malala está aí, por exemplo. A Greta está aí. Ela não é uma pirraia. Para mim, ela é uma trombeta de Deus anunciando para a gente os momentos da mudança. Que possamos realmente escutar a sabedoria divina. Não só com Esther e com os 10 capítulos que ela tem para nos apresentar isso. Mas vamos com carinho ao livro dela. Vamos ver o que ela tem a nos dizer e, acima de tudo, a nos abençoar. Então, feliz Dia das Mulheres a todos e a todas. Mas, acima de tudo, que possamos ter nesse dia a compreensão de que personagens que vieram antes de nós nos deixaram seu legado e sua mensagem hoje e sempre. Obrigado.